Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Jackson Meia Bosco e você está no curso de Design de Interfaces. Hoje a gente vai falar sobre o nosso 10º pilar, que é sobre avaliação e HC. E qual é o objetivo nosso aqui? É definir a usabilidade e seus aspectos, discutir a engenharia da usabilidade de Nielsen e também Malway, e também explicar a usabilidade e a experiência do usuário. Então, a gente vai falar sobre o framework Decide. Então, o nome Decide representa as iniciais de 6 atividades principais desse framework. Na parte de ordem natural, tá? Que é uma sequência ideal das etapas, e ordem dependendo da necessidade, tá? Que é uma ordem das etapas que podem variar conforme a situação. Só um minuto aí, pessoal. Vamos lá. Então, o que é o framework Decide? Então, o framework Decide é uma abordagem estruturada para avaliar interfaces e processos, tá? Guiando na análise e na ética da técnica. Qual que é o uso dele? Ou seja, ele é ideal para ajudar na tomada de decisões sobre questões práticas e éticas em avaliações. Então, quais são as atividades aí do framework Decide? Então, cada letra é um acrônimo, tá? De Decide, representa uma etapa fundamental aí para os processos de avaliação. E aí a gente vai explorar cada uma e vai falar sobre elas, que cada uma corresponde aí nesse framework. Então, determine, que é determinar. Então, serve para determinar os objetivos aí da avaliação. Então, qual é a pergunta-chave do determinar aí? Então, quais são as metas principais que queremos alcançar aí com essa avaliação? Identify seria a parte de identificar, tá? É identificar as questões práticas envolvidas na avaliação. Qual a pergunta-chave do identificar? Então, quais são as questões ou desafios que precisam ser abordados? Decide, que é o decidir. Então, decidir sobre como lidar com as questões éticas envolvidas na interface e na avaliação. Qual é a pergunta-chave do decidir? É como vamos gerenciar as preocupações éticas. Explore, ou seja, explorar. Então, explorar as questões que devem ser analisadas durante a avaliação. E qual é a pergunta-chave do explorar? Quais áreas específicas precisam ser elaboradas mais a fundo? Choose, escolher. Então, escolher o tipo de método de avaliação que serão utilizados. E a pergunta-chave aqui é: qual a metodologia de avaliação mais apropriada para o nosso objetivo? Evaluate, que é avaliar. Então, avaliar, analisar, interpretar e apresentar os dados objetivos com a avaliação. Qual é a pergunta-chave daqui? É como os resultados da avaliação serão analisados e compartilhados. Beleza, galera? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar na plataforma, por e-mail, tá? E a gente vai seguindo aqui. Usabilidade e experiência do usuário, tá? Qual é a definição de usabilidade? Então, usabilidade é a facilidade do uso e aprendizado de uma interface. Beleza? E a experiência do usuário? Então, é a partir de relacionamento aí que o usuário ele interage com o nosso sistema. Na parte de engenharia de usabilidade, de Nielsen e Malway. Então, os princípios de usabilidade, tá? Que é a parte de engajamento, eficiência e satisfação. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever nas aulas de desenvolvimento web. Lá vocês vão aprender análise de sistemas, projetar o site, HTML, CSS, JavaScript, parte de SQL, banco de dados, arquitetura web, protocolos da web e também boas práticas de segurança. Bora lá e vão contribuir para o canal. Tá? Com foco em melhorar a interação aí e reduzir as frustrações do usuário quando utiliza o sistema. A importância do design centrado no usuário, tá? É envolver o usuário em todas as etapas do desenvolvimento, tá? Benefícios: maior adesão, satisfação e eficiência.
menos problemas, bugs, tá? E features novas para serem implementadas. Na parte de acessibilidade no design de interfaces, tá? O Decide, ele usa um método estruturado, tá? Para avaliar essas interfaces, tá? Ele auxilia na tomada de decisões práticas e éticas. A gente segue aqui. Existe a parte de incluir recursos para usuários com deficiência, tá? Exemplo, compatibilidade com leitores de tela, entre outros, tá? Erros comuns que acontecem no design de interfaces é a falta de consistência visual e navegação confusa. Exemplo, os botões em posições diferentes entre as telas. Determinado sistema começa com um estilo de botões de uma forma, vai clicando no OK, cadastrar, e aí de repente muda totalmente a ordem onde estava, né? Já deixa uma navegação muito confusa, tá? E uma consistência visual aí péssima aí pro usuário final que está utilizando esse sistema. Então, a parte de psicologia das cores e design, também muito importante, tá, pessoal? Então, como as cores elas influenciam na percepção do usuário? Um exemplo aqui, cor azul, tá? Remete confiança. Vermelho, já remete uma urgência, tá? Então, lembrando que as cores elas são muito importantes aí no design das interfaces. Padrões de navegação e usabilidade, tá? Navegação intuitiva reduz o esforço do usuário, tá? Exemplo de padrões: menu suspenso, o breadcrumb, entre outros. O papel do feedback visual, tá? Dar feedback para ações do usuário é sempre importante. Quando o usuário clica em algum lugar, um pop-up sobe, mostra o que aconteceu, porque senão ele não sabe se o sistema travou, se o sistema não está funcionando. Então é sempre bom trazer feedback aí para o nosso usuário para ele entender que o sistema está ativo e operante, tá? Um exemplo, ícones de carregamento, notificações de sucesso. Beleza, galera? A gente vai seguindo aqui. Designer responsivo para dispositivos móveis, tá? É sempre importante ajustar o layout conforme o dispositivo. Quais são os benefícios? É acessibilidade, usabilidade aprimorada. Se você vai criar algo com desenvolvimento web, sempre cria para o mobile, tá? Para ter acessibilidade aí, para poder ser consumido em qualquer dispositivo. Beleza? Prototipagem e teste de interfaces. Então, criar protótipo aí para simular a interface. Ele é mais rápido, tá? Acaba que o próprio cliente interage e acaba trazendo menos problemas futuros, tá? E menos gastos aí no projeto. Então, usar testes para identificar os pontos de melhoria. Sempre testar. Agora a gente vai falar um pouco aí sobre microinteração e interfaces, tá? Então, são pequenos elementos que melhoram a experiência, tá? Exemplo, animações de clique e transições suaves. Então, isso aí é uma forma aí de interagir com o nosso usuário, demonstrando que o sistema está funcionando e está respondendo a cada ação que ele está tomando. Design inclusivo e diversidade. Então, é considerar as diferentes culturas e grupos de usuários. Exemplo, evitar ícones que possam ter significados culturais variados. Beleza? É sempre ícones de forma geral que abrangem aí a partir da nossa aplicação. Na parte de heurística e de usabilidade para as interfaces web. Então, sempre usar as heurísticas é para avaliar a usabilidade. Um exemplo, visibilidade do status do sistema.
sempre dá retorno à operação do sistema, que o usuário faz com o sistema. Na parte de fluxo de navegação e jornada do usuário, tá? É sempre mapear a jornada completa do usuário. Tudo que ele faz, desde ele logar no sistema até finalizar uma venda, por exemplo, cadastrar um novo cliente. Então, e aí, quando ele faz toda essa jornada, cadastrar os pontos críticos e as frustrações do cliente. O que ele achou difícil, o que ele achou que não está da forma correta. E aí, para depois conseguir evoluir isso, tendo features e deixando da melhor forma que o cliente acha. Uso de tipografia no design de interfaces. Então, sempre escolher aí fontes legíveis, tá? E apropriadas. Tamanho de fontes também da forma correta, nem muito grande, nem muito pequeno, tá? Então, um exemplo, fontes serifadas para impressão e sans serifs para a tela. Design orientado à tarefa, tá? Então, foco nas principais tarefas que o usuário precisa realizar, tá? Exemplo, simplificar o passo a passo de tarefas frequentes. Como eu falei, o cliente vai no nosso sistema e precisa cadastrar um cliente dele, no caso, né? Existem um monte de campos lá que tem que ficar adicionando e são campos que às vezes não são necessários, tá? Eles não são utilizados para nada. Então, deixar só os campos necessários, aí simplificar o passo a passo do cliente, deixar a vida dele mais fácil. Impacto do design de interfaces na conversão, tá? Tem que ter uma boa usabilidade, assim aumentando a taxa de conversão, beleza? Exemplo, botando CTA destacados e intuitivos. Galera, aqui a gente vai terminar a nossa primeira unidade de ensino. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm sugestão para as próximas aulas? Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e até a próxima.